Atenção, esse vídeo contém spoilers, muitos spoilers. Então, recomendo-se que veja a série antes de ver esse vídeo. Se viu, pode continuar. Deixe seu like, o seu compartilhamento e divirta-se. Você sabe a verdadeira história de Strider? Quem são seus criadores e quando foi criado? Quantos jogos existem e qual a sua origem? Tudo isso e muito mais só aqui na History Summary. E aí, gurizada do tudo trans com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Kevin e hoje no vídeo vamos começar a History Summary, ou resumo da história. Aqui eu falo tudo sobre o jogo, desde a origem até easter eggs. E no final do vídeo eu vou falar a minha opinião do jogo, mas uma nota, não vale para jogos que ainda não terminei. Então, sem mais delongas, partiu! A primeira aparição do herói foi em um mangá de mesmo nome, em 1988, sendo publicado pela famosa editora Kadokawa Shoten. A série foi desenhada por Tatsumi Wanda e escrita por Tetsumi Shiba, artistas não muito conhecidos, que estavam em parceria com a Capcom para lançar um jogo para o Nintendinho 8 bits. Baseado no mangá e conta uma história ambientada no futuro, com uma organização de nicho chamada Strider. Porém, durante o desenvolvimento do jogo, a Capcom ficou mais empolgada e decidiu transferir o projeto para os arcades e cancelou a versão de Nintendinho, que acabou sendo lançada em 1989. O arcade foi lançado, e se você foi um feliz jogador de fliperama naquela época, deve se lembrar do estrondoso sucesso que o jogo fazia, com ação frenética, ótimos gráficos e vozes digitalizadas. Curiosamente, a versão de arcade não era 100% fiel ao mangá, e muita coisa na história foi mudada, ficando mais simples, mas apresentando styles sensacionais, como a fuga de explosivo da Sibéria, sala de antigravitacionais, até um T-Rex tecno-orgânico na Amazônia. Com um grande sucesso nas casas de fliperamas, o título ganhou versões em vários sistemas, mas foi no Mega Drive que se tornou um sucesso mundial e um dos principais porta-bandeiras do console no início dos anos 90. Certamente, quem é da época lembra das propagandas de Strider para Mega Drive, um jogo revolucionário com incríveis 8 MB. Esse era um dos seus slogans, e provavelmente foi o primeiro cartucho de 8 MB em um videogame caseiro. Portado pela própria Sega, como a Capcom tinha contrato de exclusividade com a Nintendo, não podia lançar seus jogos para outros sistemas. O game realmente era bem incrível e recebeu muitos prêmios como o melhor jogo do ano e melhores gráficos, sendo muito próximo da versão de arcade, como sprites grandes e bem definidos, uma ótima jogabilidade e trilha sonora. A versão para Mega Drive era mais próxima que os games tinham de um arcade dentro de casa. Jogos como Strider, Altered Beast, Golden Axe e Shinobi eram exemplos de ótimas conversões de famosos jogos de arcades para um console doméstico, o que foi um motivo para muita gente comprar o aparelho e um motivo de festa para o pessoal de marketing da Sega. Como já dito antes, visualmente o game é muito belo e muito próximo ao padrão do arcade, onde bem pouco foi pedido na conversão. Como alguns trechos de cenário de fundo e as vozes digitalizadas foram removidas, a Sega fez um excelente trabalho e nos entregou personagens grandes e detalhes na tela, além de boas animações. E não pode se esquecer dos chefes. Os chefes são um espetáculo de criatividade e design, como a serpente robótica,
e o gorila mecânico. Porém, o mais impressionante de todos é o campo antigravitacional em que Hiro fica girando em torno do núcleo. Além deles, há robôs com design bem bacanas, alguns que até se parecem o Ed 209, aquele robôzão bem bacana do filme do Robocop, e outros brinquedinhos mecânicos espalhados pelas fases. Mas como todo bom ninja do futuro, Hiro é muito habilidoso e ágil com a sua Cypher, que durante o caminho pode ficar mais forte com os power-ups. Ele também pode escalar paredes e tetos, o melhor estilo Homem-Aranha, para alcançar novas áreas, assim como pode fazer o uso de rasteiras, úteis para passar por lugares estreitos ou atravessar plataformas. De maneira geral, a jogabilidade é perfeita e muito fácil de se acessar. Todas as 5 fases do arcade estão presentes no Mega Drive, passando pela cidade inicial, depois pelas montanhas gélidas da Sibéria, então voando por uma fortaleza voadora nas selvas da Amazônia, e por final, a fortaleza no espaço de Grão-Mestre Meio. Infelizmente, nem tudo são flores, o jogo é muito curto mesmo para os padrões da época. O autor segue introduzir alguns novos cenários para prolongar a aventura, que nos deixa desejando por mais quando chegamos ao final. Mas não se acanhe, Strider foi um dos primeiros games com visual de arcade dentro do conforto da sua casa, que em certa época marcou toda uma geração de gamers. Ótimos gráficos, visual futurista e uma jogabilidade frenética, uma boa trilha sonora faz de Strider um verdadeiro campeão em seu Mega Drive. Como falamos do Hiro e dos seus jogos, agora vamos falar dos próprios Striders. Criado por Kuramoto, os Striders são um grupo clandestino de ninjas, mercenários, sem afiliação a nenhum país, e se especializam em espionagens, assassinatos e sabotagens, sendo divididos em classes de C a A especial. Mesmo os Striders de classe C são tão habilidosos quanto uma equipe inteira de soldados, enquanto os de classe A podem enfrentar 10 oponentes e carros blindados e mesmo assim saírem ilesos. A partir da classe B, os agentes empunham espadas de plasma, mas só na classe A especial empunham a arma icônica dos Striders, a Cypher. Não sabe-se quando ou onde foram criados, mas sabe que eles são descendentes dos antigos japoneses. E algumas fontes dizem que os Striders foram um grupo fundado pela ONU, mas em nenhum documento que prova isso. Eles concordam com qualquer missão para a qual sejam contratados, e arriscam suas próprias vidas para completar a missão, tendo como base habilidades sobre-humanas. Eles não revelam suas identidades ou dos próprios clientes por segurança. Striders, mesmo tendo código de honra, a organização cai muitas vezes por fins egoístas e maquinações internas. Mas agora vamos falar da história. A história do Striders se divide em 3 partes, sendo a do Nintendinho, a do Mega Drive e a do PS1. Também tem a do Xbox 360, mas é um remake da série, então não vamos falar dele. Mas não vamos ficar aqui flauteando, vamos logo para a história. Bem, gurizada, eu não vou falar do jogo do Nintendinho, porque ele se divide entre o mangá e o jogo. Eu vou falar dele em outro vídeo, mas vamos para Strider do Mega Drive. No ano de 2048, a Terra se via ameaçada por um ser de outro planeta chamado Grão-Mestre Meio. Ele tem como plano construir uma base estelar chamada Third Moon entre a Terra e a Lua para facilitar o processo de dominação. Mas, para evitar que o pior aconteça, nosso herói Hiro, extremamente habilidoso com a sua espada Cypher, decide enfrentar o Grão-Mestre Meio e acabar com seus planos. Hiro começa sua missão investigando a capital do Cazaquistão e a base do meio, São Petersburgo. Depois de se filtrar, Hiro enfrenta vários guardas e robôs de meios espalhados pela base, mas Hiro passa por eles sem nenhuma dificuldade. Depois de muita luta, Hiro acaba encontrando um coliseu dentro da base, mas sem esperar, Hiro é encurralado por uns robôs de meio, a serpente robótica, mas a serpente não é capaz de derrotar Hiro. Depois de derrotar a serpente, Hiro interroga e tira todo o conselho do seu oficial e descobre outra base secreta de Grão-Mestre Meio na Sibéria. Chegando lá, Hiro é perseguido por lobos ferozes que não dão descanso para ele, mas logo ele saberia que os lobos eram o menor de seus problemas. Logo na entrada, Hiro tem que enfrentar mais um dos robôs de meio,
e guardião da base da Sibéria, o Gorila Mecânico. Hiryu derrota ele sem muito esforço. Depois da luta, logo mais à frente, Solo o encontra, um assassino contratado por Mei para matar Hiryu. Solo tenta matá-lo sem piedade, mas Hiryu consegue escapar por muito pouco. Solo volta a atacá-lo novamente, mas Hiryu sem misericórdia despedaça Solo. Logo mais à frente, Hiryu tem que encarar mais lobos e armadilhas. Hiryu passa sem muito esforço pelas armadilhas e pega uma carona num tipo de nave. Mas Hiryu percebe que há bombas por toda parte, caindo do céu, e para dificultar, tem inimigos de todos os lugares para destruí-lo. Mas Hiryu consegue escapar sem nenhum arranhão, e entra numa nave de batalha, e lá encontra as irmãs Pou. As irmãs subordinadas de meio são elas, Tong Pou, Vento do Leste, a irmã do meio e líder das irmãs. Bei Pou, Vento do Norte, a irmã mais velha. Sai Pou, Vento do Oeste, a irmã mais jovem. Hiryu luta contra as irmãs, mas nenhuma delas mostrou ser páreo para Hiryu. Após derrotá-las, Hiryu upa a nave, mas ao longo do caminho ele percebe que uma das irmãs está viva. Ele obriga a levá-la até meio, mas ela fala que eles controlam o mundo e que há uma existência de um navio de guerra voador chamado Balrog. Chegando lá, a recepção não é muito calorosa para Hiryu, usando de guardas até armas antiaéreas para deter Hiryu, mas não há nada tão desafiador para Hiryu. Depois de muitos desafios, Hiryu encontra o núcleo de Balrog. A luta é um pouco tensa porque ele fica suspenso no ar e Hiryu tem dificuldades em atingi-lo. Mas com agilidade e sua Cypher ele consegue. Após destruir o núcleo, Balrog entra em colapso. Hiryu tenta sair de lá o mais rápido possível, mas seu capitão, Beer Jr., estava saindo com a sua tripulação na mesma hora, e após ver Hiryu correndo para se salvar, ele tenta impedi-lo, mas Hiryu leva a melhor e Hiryu deixa seu capitão para afundar com seu navio. Depois de destruir o Balrog, Hiryu segue um extrato de uma estranha atividade na Amazônia relacionada a meio e descobre que ressuscitou dinossauros na área. Mas para dificultar sua vida, ele tem que enfrentar novos tipos de inimigos, os dinossauros e as amazonas. Mas com a ajuda do seu tigre amigo, ele passa sem muito dano. Após isso, Hiryu encontra o dinossauro mecânico, Lago. A luta é um pouco difícil, porque ele tem garras mecânicas e lança-chamas. Depois de destruir o lago, ele aprende com uma Amazônia sobre o Covil de Meio, a terceira lua. Tendo descoberto o diabólico plano da terceira lua de Meio, Hiryu se infiltra na estação orbital e enfrenta o resto dos seus exércitos. Mas nem tudo é tão fácil. Hiryu tem que enfrentar os Guardiões de Meio outra vez. Ele enfrenta cada um deles e os vence. E junto dos Guardiões, Hiryu também destrói o núcleo da estação e finalmente confronta Meio em uma cápsula de fuga. Depois de derrotar Meio, Hiryu retorna à Terra quando a terceira lua entra em colapso. E finalmente pousa uma baleia enquanto ela nada pacificamente ao horizonte, e assim acabando Strider 1. Como já entenderam a história do primeiro jogo, vamos para o segundo. A história do segundo jogo é muito mais complexa do que vocês imaginam, mas do que adianta ficar aqui falando, é melhor mostrar para vocês. Então vamos para Strider do PS1. Se passaram 2000 anos após a derrota de Grão-Mestre Meio, mas ainda existia seguidores de Meios espalhados pelo mundo, que queriam que ele retornasse. Sabendo disso, um homem que ele carrega consigo o mesmo sobrenome do mesmo Strider que o derrotou, tem a mesma missão de derrotar Grão-Mestre Meio mais uma vez. Mas qualquer outra conexão entre eles é desconhecida. Ele trabalhou junto várias vezes com Hien, outro agente da Special A, e ambos se tornaram companheiros de armas. Logo depois que Hiryu recebeu a missão de exterminar o Grão-Mestre Meio, os peregrinos foram exterminados pela traição de Hien, deixando Hiryu como o único sobrevivente. A pedido de Light Sword Cypher, Hien procurou a tumba de Grão-Mestre Meio entre as antigas ruínas de Eldorado. Mas você me pergunta, o que é Light Sword Cypher? É isso que eu vou lhe explicar agora. Light Sword Cypher é um termo usado no fandom para se referir a uma organização inimiga dentro de Strider 2. Esta organização sombra é formada pelos poderes desconhecidos que governam o mundo, em nome de Grão-Mestre Meio. Seus membros incluem chefes de governos mundiais, executivos de corporações corruptas e até mesmo organizações criminosas de grande escala. Influenciando o mundo das sombras, o grupo está na vanguarda da tecnologia e da ciência, com criações como o navio de batalha Balrog e o projeto do Exército Super-Humano, bem como financiamento ultranacional superpressional laboratório de pesquisa na Antártida e sua pesquisa genética. A organização é profundamente leal ao Grão-Mestre Meio, considerando-o
ser um deus e aguardando ansiosamente o dia de sua volta. Liderando uma equipe de soldados de pesquisa, Rian consegue encontrar a câmara mortuária onde Grão-Mestre Meio estava lacrado e solta-o. Chegando na base, Hiro se depara com todos os agentes mortos e se pergunta quem tinha feito aquilo. Em vez de desmoronar-se sobre seus sentimentos pela organização qual fez parte, Hiro decide cumprir a missão final dos peregrinos, mesmo que isso o coloque-o contra o mundo. Investigando as atividades incomuns nas antigas ruínas de Eldorado, ele encontra vários aliados de meio, desde máquinas até soldados super treinados. Depois de passar por eles, Hiro inesperadamente descobre que Strider Rian libertou o Grão-Mestre Meio de seu túmulo e se aliou a ele, chegando momentos depois de Meio sair da sala e deixando somente os dois peregrinos. Os dois peregrinos se enfrentam a uma curta luta. Após a luta, Rian tenta convencer Hiro de que ele está errado em se opor ao Grão-Mestre Meio, o criador do mundo e tudo nele. Hiro ignora seus apelos e, em vez disso, diz a ele para avisar a Meio que ele é o caçador e Meio a caça, e aconselha Rian a lutar com todas as suas forças no próximo encontro. Algum tempo depois, Hiro ressurge dos becos escuros para impedir um ataque terrorista na cidade de Neo Hong Kong, possivelmente ligado ao Grão-Mestre Meio. Mas nesses ataques, Hiro enfrenta desde aranhas mecânicas até robôs fortemente armados. Ao longo de sua jornada, surgem antigos inimigos de Hiro, as irmãs Pooh e Solo, que não estavam de brincadeira, mas como no passado, Hiro derrota eles sem piedade. Após isso, Hiro tem que enfrentar mais uma das criaturas de meio, o Imperador Dragão. Logo depois de derrotar o Imperador Dragão, Tong Pooh fala que jamais poderá chegar a meio, e fala que tanto Hiro quanto o mundo pertencem a ele, mas Hiro pouco liga para isso. E Hiro, com frieza nos olhos, mata Tong Pooh sem poder revidar. E Hiro, vendo toda aquela tecnologia, resolve rastrear até a sua origem e assim levando-o ao seu próximo objetivo. Procurando pela origem da tecnologia, ele encontra e se infiltra na fortificada fortaleza Wanner, nas terras antigas da Alemanha, e lá dentro ele enfrenta todo tipo de coisas, desde armaduras medievais até criaturas mitológicas. Mas chegando no subsolo da fortaleza, Hiro encontra Razor Scavenger e sua hidra mecânica. Mas você me pergunta, quem é Razor Scavenger? É isso que eu vou lhe explicar agora. Razor Scavenger é um aristocrata ou membro da alta realeza, o senhor do castelo alemão conhecido como a Fortaleza Wanner. Scavenger é um cientista louco que cria monstros mecânicos retorcidos e poderosos, bem como um alquimista, um homem excêntrico descrito como um palhaço. É seguidor do Grão-Mestre Meio, com um vínculo direto com a organização secreta, que o serve e os seus aliados. Ele também é um homem altamente patriota. Todas as suas ações visam exibir seu país como uma exposição. Razor comanda sua besta em um esquadrão de guardas com armaduras leves para atacá-lo. Usando uma plataforma flutuante, Scavenger tenta ficar longe do confronto enquanto comanda sua criação para matar Hiro. Mas Hiro eventualmente destrói a Hydra e derruba Scavenger. Ferindo e à mercê de Hiro, Scavenger recua com medo enquanto grita com Hiro, chamando-o de estúpido insanamente, e pergunta se ele não tem medo da morte, pois derrotar seu senhor é impossível. Antes de matá-lo, Hiro responde que não vai morrer pelas mãos dele ou de ninguém, e pergunta se essas são suas últimas palavras. Depois de matar Scavenger, Hiro destrói a fortaleza e tudo nela, e assim partindo para seu próximo objetivo. Depois de descobrir a existência de um instituto de pesquisa na Antártica, Hiro tem dificuldades em entrar porque todas as criaturas geneticamente modificadas tentam atrapalhá-lo, mas depois de muita batalha, Hiro chega na entrada do laboratório. Após derrotar todos os guardas do local, ele é surpreendido por algum tipo de mamute, e é bem mais forte do que Hiro imaginava, mas nada que possa parar nosso herói. Lá dentro do laboratório, ele enfrenta todo tipo de criaturas modificadas. Após matar todos sem misericórdia, ele enfrenta a última invenção geneticamente criada, e mais uma das criaturas mitológicas, o Kraken. A luta é um pouco difícil, mas Hiro consegue derrotá-lo, e Hiro destrói o laboratório, e assim dando mais prejuízo para a Lightwolf Cypher, e levando Hiro à sua última missão. Bem sucedido em seu plano, Hiro rastreia a localização de um navio de guerra voador Balrog. Chegando lá, Hiro tem uma longa batalha contra o esquadrão aéreo de Balrog. O esquadrão tenta de todo modo derrubar Hiro, mas sem sucesso. Após a tentativa de derrubar Hiro fracassar, o líder do esquadrão se apresenta e desafia Hiro para uma batalha, mas ele não se apresentou um oponente digno para Hiro. Depois de derrotá-lo, Hiro rouba sua nave para chegar até Balrog. Chegando em Balrog, Hiro tem mais um oponente, Myleer, um humanoide que tem como objetivo proteger a entrada de Balrog.
A luta deles é um pouco curta, porque suas armas não são eficientes contra a sua Cypher. Logo depois de derrotá-lo, Hiro entra num transformador de força e chegando lá dentro, Hiro se depara com uma das engenhocas de Balrog, Scarabee. Scarabee tem como função proteger o transformador, mas como sempre, nada para nosso herói de conseguir o seu objetivo. Chegando nos interiores de Balrog, Hiro é confrontado por vários membros da unidade assassina que desaparecem e aparecem a um piscar de olhos, mas Hiro, meio com raiva e de saco cheio, ele consegue passar por eles. E encontra Goliath, um robô enorme localizado na doca de desenvolvimento do navio de guerra voador Balrog. Hiro tenta passar por ele, mas o professor que estava ali por perto de sua criação ativa remotamente os emissores de laser na tentativa de matá-lo. Mas Hiro destrói os emissores sem esforço e em seguida acaba com o professor. Depois de destruir Goliath e seu criador, Hiro parte para o reator de Balrog. E lá dentro, Hiro fica impressionado ao ver o reator de Balrog, mas sem hesitar, o reator começa a atacá-lo, e Hiro também não hesita em atacá-lo também. Após uma longa luta, Hiro destrói o reator. Logo após destruí-lo, Balrog entra em colapso. Hiro consegue escapar pegando uma carona em uma nave que estava para partir, mas quem estava esperando na nave por Hiro era seu capitão, o almirante Wilhelm. Mas, mais uma vez você me pergunta, quem é esse almirante? Calma que eu vou lhe explicar. O almirante Wilhelm é um membro do alto escalão da Organização das Sombras que governa o mundo em nome de Grão-Mestre Meio e o capitão de seu maior as, o reconstruído navio de batalha voador Balrog. Um espadachim experiente empunhando uma lâmina de choque chamando Dekoromaru. O almirante Wilhelm é conhecido por sua incrível destreza e agilidade durante a batalha, ganhando o apelido de o Almirante Móvel. Ele lidera a grande fortaleza voadora como um dos maiores seguidores de Grão-Mestre Meio. Wilhelm abre a batalha chamando Hiro de escória e o atacando mortalmente, sem hesitar. A luta contra o almirante é difícil e longa, mas Hiro consegue sair vitorioso. Depois de destruir Balrog e seu capitão, o almirante Wilhelm desabafa em uma das asas da nave e se pergunta em voz alta por que Hiro insiste em lutar contra Meio, citando suas chances de vitória serem praticamente zero, mas Hiro não parece responder a sua pergunta, e Hywin finalmente morre. Hiro, com a nave de fuga, viaja para a terceira lua para enfrentar o Grão-Mestre Meio. Após Hiro pousar na terceira lua, quem chega para dar os parabéns? Sim, o seu velho amigo Solo, que estava inconsciente da sua última batalha. A batalha contra Solo é muito mais fácil que a primeira, porque Hiro tem a ajuda do campo antigravitacional da terceira lua. Hiro se joga para cima e para baixo e acertando Solo ao mesmo tempo. Não podendo revidar, Solo morre no processo. Após derrotá-lo, Hiro luta contra as máquinas de defesa da terceira lua, eventualmente encontrando o núcleo gravitacional da estação e destruindo-o. A caminho da câmara de Meio, Hiro teve sua passagem bloqueada por Hien mais uma vez, agora pronto para lutar a sério. Hiro luta com seu ex-camarada e eventualmente derrotando-o no processo, e assim chegando à seção de controle unificada da Terra, onde o Grão-Mestre Meio o cumprimenta antes de iniciar seu ataque. Derrotado em seu ataque, Meio envia sua criação definitiva, a bioarma Caduceus. E outra vez você me pergunta, quem é Caduceus? Calma, pequeno gafanhoto, que eu vou lhe explicar. Criada pelos poderes de Grão-Mestre Meio, o Caduceus é uma arma bioorgânica enorme e poderosa, chamada de Caminho para as Estrelas por Meio. O Caduceus foi criado para servir como um veículo para transportar as sementes das formas artificiais de vida do meio por toda a galáxia, em busca de um novo planeta para reiniciar seus experimentos. Com um corpo vagamente moldado com uma forma de vida marinha, como uma arraia ou água-viva com vários apêndices semelhantes a tentáculos pendurados em seus lados, e uma cabeça na forma de um orbe de fogo circular com 2 ossos longos como garras flexíveis de cada lado. Estendendo-se de suas costas está um grande apêndice ou cauda com um comprimento total de 72 mil quilômetros, grande o suficiente para envolver toda a Terra. A cauda é feita de várias peças segmentadas, onde todas as várias formas de vidas artificiais criadas pelo meio são armazenadas. Seus 2 grandes braços são na verdade formados por 3 formas de vidas menores que Meio criou durante sua batalha com Hiro: Gravlivio, o ombro, Fulmenorca, a seção intermediária, e Ardorvis, as pontas. Mas Meio só pode assistir sua criação enquanto ela cai contra a lâmina de Hiro. Enfraquecido e à mercê de Hiro, Meio se pergunta se ele é o mesmo homem que já esteve em seu caminho há 2000 anos atrás, mas não recebe resposta quando Hiro rapidamente o derruba. Finalmente, Hiro relata que sua missão foi cumprida assim que a terceira lua explodiu, e assim terminando Strider e sua saga. Agora que acabamos a história, vamos para as curiosidades. Vocês sabiam que o personagem fez algumas aparições em outros jogos, sendo o principal deles o Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes, onde era possível controlar o ninja? O interessante é que este jogo possui a representação gráfica do personagem mais parecido com o original do mangá. Se liga aí!
Mas vocês sabiam que também existe um jogo além dos 3 principais? Ah, mas Kevin, você já falou dele, é o jogo do Strider do Xbox. Não, não é ele. Existe mais um Strider perdido no tempo. Eu vou explicar mais um pouquinho dele. Tentando pegar carona no primeiro título, a Capcom lançou em 1990 uma sequência do game para consoles de menor expressão e em 1992 para Mega Drive. O título se chamava Strider Returns, mas não era tão bom quanto o primeiro, e por isso fez pouco sucesso. Dá uma ligada aí. Se vocês quiserem, eu posso dar uma lida e trazer a história para vocês, mas tem que deixar muito like, então vamos para a próxima curiosidade. E Strider também faz referência à Guerra Fria, sabiam? Ele faz. Como assim, Kevin? Sim! Algumas referências da Guerra Fria, como o exército russo e até um personagem que lembra o Mikhail Gorbachev, o último líder da antiga União Soviética. Dá um liga aí! Aposto que você não esperava por essa, né? Outra referência está também no primeiro chefe do jogo, que ele usa como armas uma foice e um martelo, símbolos do comunismo presentes na bandeira soviética. Não sei se isso foi proposital, só sei que é bem esquisito. Mas agora é hora da minha opinião, galera. Não tenho muito o que falar sobre, mas o que eu fiquei mais impressionado foi a história que cada vez que eu fui me aprofundando a ela, me deixou mais curioso e que tanto a jogabilidade quanto as fases e as músicas me deixaram totalmente abismado. E esse jogo marcou muito minha infância, que depois de quase 8 anos sem jogar, me deixa muito feliz em poder jogá-lo novamente. E poder derrotar o Guramesh mais uma vez, e poder jogar com esse tão famoso ninja mais uma vez. E uma última coisa antes de eu ir. E se você tiver a chance de poder jogar esse jogo, seja em console ou emulador, jogue-o, porque vale muito a pena. Um game muito divertido, frenético e que mesmo se você não gostar de games frenéticos, você vai gostar muito desse jogo, porque cada fase tem o seu estilo diferente. E que mesmo se você não entender a história, vale muito a pena jogá-lo mesmo assim. Mas e aí, gurizada, gostaram da Story Summary de Strider? Se gostou, deixa um like para fortalecer. E se inscreve, porque tem vídeo quase todo dia. Mais uma coisa antes de eu ir, tem alguns personagens que eu não citei sobre eles. Por exemplo, as irmãs Pool. Mas se vocês quiserem que eu traga elas e vários outros personagens do universo Strider, tem que deixar muito like mesmo. E não deixe de compartilhar com os amigos. E pergunte a eles se sabiam da metade da história de Strider. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo jogo. Até o próximo vídeo. Tchau.